Oi, pessoal! Meu nome é Raíssa, eu sou funcionária da PUC, do CISAL, do Centro de Integração para a Sustentabilidade, e faço parte da coordenação do projeto de extensão Universidade Sustentável, também conhecido como DCBio Sustentável. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é e como montar uma composteira doméstica. Então, primeiramente, o que é compostagem? A compostagem é uma alternativa de tratamento e aproveitamento dos resíduos orgânicos que, através de um processo biológico, esses resíduos se transformam em adubo. Então, é uma destinação alternativa para o resíduo que iria para o aterro sanitário. Então, por que é importante fazer a compostagem? Mais de 50% dos resíduos urbanos produzidos no Brasil são orgânicos. Ou seja, mais de 50% dos resíduos poderiam ser destinados à compostagem. Então, você ter uma composteira em casa ajuda a diminuir essa quantidade de resíduos que é destinada aos aterros. E com isso diminui a demanda por novas áreas para se construir novos aterros sanitários, já que a maioria já está bem saturada já. Os fatores que afetam o processo de compostagem são a umidade, a aeração, temperatura, disponibilidade de carbono e o tamanho das partículas. A umidade é importante porque os organismos que vão fazer o processo de compostagem eles precisam de umidade. Se tiver seco, sem umidade nenhuma, o processo não acontece ou acontece muito lentamente. Então precisa ter umidade, mas não umidade demais, porque as minhocas, por exemplo, elas não sobrevivem num ambiente muito úmido, então elas podem ou começar a tentar sair da sua composteira ou morrer mesmo afogadas. A aeração, porque a compostagem é um processo aeróbico, então precisa ter uma certa distância entre as partículas lá daquele ambiente para poder ter a oxigenação daquele composto para as bactérias agirem. Então ele não pode estar muito compacto. A temperatura, porque se tiver muito frio, o seu processo de compostagem vai ser mais demorado e muito quente ele vai ser mais ativo, os organismos vão estar mais ativos, mas também se estiver quente demais, por exemplo, se você deixar a sua composteira no sol, aquilo pode prejudicar e matar muitos dos organismos que vão fazer a sua compostagem. Então é muito importante você pensar no local que sua composteira vai ficar. Ela não pode ficar num local muito exposto ao sol, mas também tem que ter um pouco de sol, porque se estiver num ambiente muito frio, a compostagem vai ser mais demorada. O carbono, que é justamente o resíduo orgânico que você vai fornecer para esse sistema. Então, o carbono e o nitrogênio do seu composto vão vir desses resíduos orgânicos que você vai inserir na sua composteira. O tamanho das partículas, porque se você colocar resíduos muito grandes, vai demorar mais seu processo de compostagem. Então, se você triturar eles, ou pelo menos picar, ou cortar mais ou menos antes de você colocar esses resíduos na composteira, o seu processo vai ser mais rápido, vai acontecer mais rápido. Então, como eu disse, a temperatura é um fator muito importante na compostagem. Então, durante o outono e inverno, as temperaturas caem e aí fica mais lento o processo de compostagem. Então, é muito importante não deixar a composteira num local muito frio, ou que tenha muito vento, ou que passe muitas pessoas, porque no movimento das pessoas faz esse vento e esfria mais ainda a caixa. Então, é bom até você deixar a caixa no sol alguns minutos do dia, para poder melhorar. Já na primavera e no verão tem um grande aumento do composto, né? Os animais ficam mais ativos, né? Mas também precisa de equilíbrio. Então ele não pode ficar, a composteira não pode ficar muito tempo no sol, porque também a alta temperatura vai impossibilitar a compostagem. O que pode ir para a compostagem? Folhas e restos de poda. Esses resíduos orgânicos secos, eles vão ajudar a não dar mau cheiro na sua composteira. Então, assim que você coloca um resíduo orgânico úmido, você coloca folhas e restos de poda ou serragem por cima. Borra de café com filtro de papel também pode ir. Cascas de frutas e vegetais,
papelão umedecido para facilitar a compostagem, guardanapo e cascas de ovos. O que pode ir para compostagem, mas com moderação? Restos de frutas cítricas, que são laranja, abacaxi, porque isso muda o pH da sua composteira e isso prejudica um pouco as minhocas. Cascas de batata, porque a batata fermenta e vira álcool, então também prejudica a minhoca, se for em grande quantidade. Restos de frutas e legumes salgados ou avinagrados, porque se ele tiver tempero também vai incomodar se for em grande quantidade. E restos de cebola e de alho, porque eles são antibacterianos e você precisa das bactérias para poder fazer a compostagem. Então, o que não pode ir de forma alguma para a compostagem? Fezes de animais e papel higiênico, porque pode conter patógenos e esses patógenos vão contaminar o composto. Carnes, gorduras e laticínios, porque eles têm um processo de degradação muito lento e isso pode causar mau cheiro na sua composteira. E materiais inorgânicos, porque eles não degradam, então eles vão só fazer volume na sua composteira e não vai ter benefício nenhum. Aqui tem um esquema que eu achei bastante didático sobre como é uma composteira. Então, tem aqui a caixa número 1, a caixa número 2 e a caixa número 3. Essa caixa número 3 é onde vai ficar o chorume, que é o líquido que vai descer das duas caixas digestoras. Essas caixas, a caixa 1 e a caixa 2, são chamadas de caixas digestoras. E aquela umidade dos resíduos que vão ser produzidos, dos resíduos que vão ser inseridos nela, vai escorrer e vai virar esse chorume, que é um adubo muito bom e também é um pesticida. Então são 3 caixas. Você pode inserir uma quarta caixa que ela vai ser para aquele período de primavera e verão, que tem muita produção. Se você achar necessário, você pode ter mais uma caixa. Todas as duas caixas, as caixas digestoras, têm os furos no fundo, então é bom você fazer de 15 a 20 furos nas caixas. Por quê? Primeiro, por causa do chorume, que vai descer até a caixa de baixo. Então, essa caixa de baixo ela é toda vedada, ela não tem furo nenhum. Essa torneira aqui, que é para você tirar o chorume, você não precisa exatamente dela, você pode deixar tudo vedado, é só você tirar a caixa quando você quiser tirar o chorume de dentro. Aí você tira, né, e derrama em algum outro recipiente. Mas, além disso, é importante porque as minhocas, né, os organismos, eles vão passar nesses furos para poder ir de uma caixa digestora para outra. Então, quando você está começando a sua caixa a primeira vez, a caixa que você está mexendo fica em cima, então a caixa que você está inserindo, né, que você está fazendo o composto é a caixa 1, e aí você vai colocar os resíduos ali, lembrar de colocar sempre, assim que colocar os restos orgânicos úmidos, colocar os resíduos orgânicos secos para não dar mau cheiro, e aí esses animais vão começar o processo de compostagem. Encheu essa primeira caixa, você passa ela para a caixa do meio. Então, a caixa que estava aqui, que estava vazia, ela vai vir para cima e fazer esse processo lá. Então, a caixa do meio vai ser onde vai estar o adubo pronto. Então, se você já tiver um local para destinar ele, você já tira esse adubo e joga nas suas plantas. E a caixa de cima é onde você vai fazer o processo todo novamente. Então, como você vai montar essa composteira? Você vai precisar de 3 baldes ou caixas de plástico. É muito importante que reutilize aqueles baldes de 18 litros que você acha em padaria. Então, é muito importante, né, que isso também ajuda a diminuir a geração de resíduo. Mas eles também vendem composteiras prontas, mas não é o ideal. Uma torneira de bebedouro, mas como eu disse, também ela é opcional, você pode só deixar a caixa lá mesmo. E serragem ou folhas secas, que é o resíduo orgânico seco,
composto com minhocas, já que você está começando uma primeira caixa, uma primeira composteira, você já precisa de um pouco de composto com as minhocas para poder começar a sua composteira a gerar composto. E, obviamente, os resíduos orgânicos. Em quanto tempo que o composto fica pronto? Se for minhocas californianas, essas minhocas elas são melhores porque elas produzem com maior velocidade, então 30 a 40 dias. Mas obviamente não precisa ser elas, a gente tem de outros tipos lá na nossa composteira. O ideal é que seu composto tenha essa aparência, a aparência que está aí na foto. Então ele vai ficar parecendo borra de café. Ele vai ficar bem escuro e granulado. Assim é quando o seu composto já está pronto. A umidade faz as minhocas subirem. Então, caso você queira tirar minhocas da sua composteira para doar para alguém, por exemplo, é só você umedecer um pouco sua caixa, elas vão subir e aí você tira as minhocas. E já o sol faz elas descerem. Então, caso você queira tirar composto sem minhocas, é só você deixar sua caixa destampada no sol por alguns minutos. Elas vão descer para o fundo da caixa e aí você pode tirar o composto. Outra coisa que é importante também é que o chorume tem que ser diluído antes de ser aplicado nas plantas, na proporção de 1 para 10. Então, tanto para você aplicar como pesticida, né, nas folhas, quanto para a raiz, ele tem que ser diluído nessa proporção. Então é isso, eu vou partir de uma composteira que eu tenho na minha casa e espero que gostem.